a gente vai continuar tratando disso, mas a gente vai receber agora um convidado, Leonardo Barreto, que é cientista político, analista político experiente em Brasília, sócio da consultoria Think Policy. Leonardo, obrigada pela sua presença aqui, boa noite. Eu que agradeço, Thaís, obrigado. Leonardo, eu acho que você deve ter ouvido parte aqui de tudo que trouxemos de apurações e revelações aqui desse caso, mas eu quero te ouvir especificamente qual é a sua percepção do grau de fragilidade que a estabilidade institucional de Brasília demonstra hoje. Olha, Thaís, antes de fazer uma interpretação legal, constitucional, a gente precisa fazer uma interpretação de texto. Quando a Polícia Federal ela manda para o Fachin, ela se remete a um artigo da Lei Orgânica da Magistratura, onde ela diz o seguinte: não estou pedindo a suspeição, eu estou dizendo que há indícios que sugerem que o ministro incorreu em crime. O que a Polícia Federal, no final das contas, colocou foi isso. Assim, olha, há suspeita de que o ministro Dias Toffoli incorreu em crime. E isso é muito diferente, né, de qualquer questão que tenha a ver, inclusive, com a ideia de suspeição, né? Porque, na verdade, o que vai ter que ser discutido agora é se o ministro Toffoli deve ou não ser investigado, né? Não é mais a questão da suspeição. Acho que essa questão ela foi superada. E é importante entender isso, por quê? Porque a gente está falando o tempo todo da proteção da corte, da proteção de uma institucionalidade, né? Só que agora a gente começou a falar da proteção das biografias pessoais do ministro Gonê, do procurador Gonê e dos outros ministros, porque se há indícios de crime e você, como um agente público, não toma atitude para investigar, é prevaricação, né? Então, o que a gente está falando aqui risco. Vamos lá. Ou você, nessa história, é parte do problema ou é parte da solução. E se você for parte do problema, ou você é refém, né, de uma situação da qual você não consegue sair, ou você é cúmplice. Então, o jogo está caminhando, né, para a gente, inclusive, descer desse patamar do debate institucional e falar das responsabilidades pessoais dos ministros e do procurador-geral sobre né, um aviso da Polícia Federal que há indícios de participação do ministro em crise. E aí o que acontece? Né, aquela coisa maluca que a gente só vê aqui no Brasil, a pessoa que está sendo colocada sob suspeita, não é mais suspeição, é suspeita, pede todas as provas para si. Né? Então, assim, é um labirinto que hoje eu vejo que os ministros, enfim, o procurador, eles têm que começar a pensar na salvação de suas próprias biografias, porque a situação extrapolou em muito a questão institucional. Léo, você traz aqui talvez o ponto mais grave dessa crise toda, né? Quando a Polícia Federal, vamos dizer até aqui numa ousadia, num ato de coragem, porque quem ousa dizer institucionalmente, nós estamos falando da Polícia Federal, nós não estamos falando de político bolsonarista que não gosta do STF ou de, enfim, lideranças políticas que atacam o Supremo. Nós estamos falando da Polícia Federal responsável pela investigação daquilo que está com cara de ser a maior fraude financeira do Brasil. Quem é que salva o ministro Edson Fachin, por exemplo, agora? Porque agora há pouco eu falei aqui no Hora H que o STF estava num ponto de decisão, que ele vai ter que traçar uma fronteira do que é aceitável e do que, assim, para salvar mesmo o Supremo. Mas a gente também viu uma separação, uma dispersão ali de apoios ali dentro. Quem que salva Edson Fachin, que é o presidente da Corte e que obrigatoriamente tem que liderar esse processo? Eu acho que ele está tentando uma solução negociada num ponto que eu repito aqui, não vejo, que é um ponto que já passou, né? Assim, porque o que a Polícia Federal fez
foi dizer que há indícios de que há crime, né? Então, assim, a ideia de remeter para a primeira instância, dele criar uma saída honrosa, tudo isso já passou, né? Tudo isso já passou. O ministro Fachin, ele tem que equilibrar duas coisas, né? Dois pratos, vamos dizer assim. Uma institucionalidade que parece pueril nesse momento, né? E qual que é a institucionalidade? É a ideia de que você tem que dar o máximo de independência para um juiz, sob pena de lá na frente não haver independência suficiente para conduzir os casos, etc. e tal. Mas eu toquei, assim, se entende essa institucionalidade, e assim, você pega um Fachin que deve estar aí há 40 anos dentro do judiciário, isso deve estar no couro dele, né, na pele dele, deve ser uma coisa muito, muito importante, né? Agora, do outro lado, existe uma coisa chamada senso comum, existe uma coisa chamada legitimidade, né? Existe uma coisa chamada opinião pública, existe uma coisa chamada excesso de provas, excesso de indícios. Então, eu acho que, num primeiro momento, ele vai tentar criar um caminho que tenha algum desenho institucional, né? Esse desenho institucional vai ser acionar a PGR fazer o trabalho dela, né? E pedir uma suspeição, pedir alguma coisa. Agora, ali na frente, né, especialmente a gente não sabe o que vai vir, se vai continuar, ele vai ter que dar um jeito de decidir se vai abrir ou não uma investigação criminal contra um ministro, né? E aí ele mesmo já deu a dica, se o Supremo não fizer, o Senado vai fazer. Aí aquela história, o Senado vai fazer, tem acordo? Tem, mas o Senado ele é movido à opinião pública, num ano de eleição, que 2/3 estão com a cabeça prêmio ali, não é? Então assim, eu acho que ele vai tentar desenhar uma saída institucional, né? Mas em algum momento ele vai ter que ter criatividade para conseguir dar o mínimo de resposta que a sociedade espera para esse problema.